Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 10. Veremos o que é o MDC de dois ou mais números naturais. E o que significa essa sigla MDC? MDC, pessoal, significa um máximo divisor comum. É isso que significa essa sigla MDC. Vamos ver um exemplo. Imagine que a gente queira descobrir o maior divisor dos números 8 e 30. Para fazer isso, nós temos que primeiro fazer o quê? Exibir os divisores de 8 e de 30, para depois ver quem é o maior. Os divisores de 8 é o número 1, 2, 4 e 8, não é isso? E os divisores de 30? É o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. E aí, pessoal, se a gente quisesse, descobrir quem é o MDC do número 8 e do número 30, o que é que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que ir em busca do máximo, do número máximo que divide tanto o 30 como o 8 ao mesmo tempo. Diretamente falando, nós teríamos que olhar aqui para esses dois conjuntos de divisores e ver qual é o maior número que aparece nos dois ao mesmo tempo. E se vocês perceberem, o maior que aparece aqui é o número 2. Então, nesse caso, pessoal, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, o maior número que divide tanto o 8 como o 30, é o número 2. Beleza? Então, essa é a ideia de MDC. E veja que nós estamos lidando aqui com o quê? Com divisores dos números, os quais nós estamos aí tentando calcular o MDC. Por quê? Porque nós estamos em busca do maior número que divide eles ao mesmo tempo, certo? Então, se divide, temos que trabalhar com divisores. Assim como no MMC, aqui no MDC, nós vamos ter também um algoritmo, que vai facilitar a nossa vida para a gente não ficar toda hora exibindo conjunto de divisores. Por mais que esses conjuntos sejam finitos, dá trabalho ir em busca de divisores de um número. Porque vamos supor que um número tem aí 50 divisores. Você vai listar todos eles? Não. É por isso que nós vamos ver aqui agora um algoritmo para o cálculo do MDC. Vamos pegar um exemplo. Vamos tentar calcular aqui o MDC de 45 e 75. Então, como é que vai funcionar esse algoritmo, pessoal? Ele vai ser bem parecido como no MMC. Nós vamos armar aqui direitinho, tá vendo? E vamos fazer aquela fatoração simultânea, ou seja, vamos fatorar o 45 e o 75 ao mesmo tempo, beleza? Prestem bem atenção como é que vai funcionar aqui. Olha, eu posso ir por 3. Veja que o 3 dá para dividir, tanto o 45 como o 75. Olha, 45 dividido por 3 vai dar 15. E 75 dividido por 3 vai dar 25. O que é que eu vou fazer? Eu vou pintar o 3 de verde porque ele dividiu ambos ao mesmo tempo, certo? Vamos continuar a nossa fatoração simultânea. Agora, eu vou por 3 de novo. Aqui só dá para dividir agora o 15, 15 dividido por 3 dá 5. O 25, como não dá para dividir, eu repito. Vou pintar esse 3 de vermelho, por quê? Porque eu não consegui dividir os dois números ao mesmo tempo por 3, certo? Vamos continuar. Agora, eu vou para o 5. Veja que o 5 dá para dividir os dois. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5. Eu vou pintar esse 5 de verde, por quê?
porque ele dividiu os dois valores que tinha lá, certo? Vamos continuando aqui. Agora eu só posso ir por 5. Esse 1 aqui eu já tinha terminado. E 5 dividido por 5 dá 1. Terminei a minha conta e vou pintar esse 5 aqui de vermelho, porque ele só dividiu esse 5 aqui, certo? Pessoal, quem é o MDC de 45 e 75? Veja só, no cálculo do MDC só vai entrar os valores que eu pintei de verde. Então, aqui embaixo, o MDC vai ser a multiplicação daqueles valores que dividiram ambos ao mesmo tempo. Ou seja, esse 3 eu vou descartar e esse 5 eu vou descartar. Por quê? Porque eles não dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, aqui só vai entrar na conta o 3 e o 5. Ou seja, a multiplicação deles que dá 15. Sendo assim, o resultado aqui do MDC é 15. Beleza? Então, vai funcionar como se fosse no MMC. Depois que você termina lá a fatoração simultânea, você confere aqueles valores dessa coluna aqui, que dividiu todos os números daquela linha que você colocou ele. Se ele dividiu, ele entra na multiplicação lá final. Se ele não dividiu, ele não entra, certo? Até porque o MDC aqui, o resultado, é apenas a multiplicação daqueles números que dividiram todos da sua respectiva linha. Beleza? Agora, vamos confirmar que, de fato, o MDC de 45 e 75 é o número 15. Não é necessário fazer isso, mas é só para a gente ver que realmente esse algoritmo aí funciona. Vamos ver aqui. Primeiro vamos exibir o conjunto de divisores de cada um deles. E depois é só analisarmos quem é o maior número que aparece nos dois ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá. Os divisores de 45, pessoal, se vocês forem analisar, é o número 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. Todos esses aí são os divisores de 45. E os divisores de 75? Vamos lá. É o número 1, o número 3, o número 5, o 15, o 25 e o próprio 75. Agora pense comigo. Quem é o maior número que aparece nos dois ao mesmo tempo? Como vocês podem ver, é o número 15. Então, o MDC aqui está correto. É de fato o 15. Então, veja que esse algoritmo aí, ele realmente funciona, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Imagine agora que o nosso objetivo é descobrir quanto é o MDC de 32 e 15. Vamos fazer aqui a continha. Posso ir por 2. Aqui dá 16. Aqui não dá para dividir, então eu já descarto. Posso ir por 2 de novo. Aqui dá para dividir, mas aqui não dá. Então, descarto. Só posso considerar se dividir os dois. Posso ir por 2 de novo. Aqui dá, mas aqui também não dá. Descarto. Posso ir por 2 de novo. Aqui dá, mas aqui não. Descarto. De novo por 2. Terminei aqui e tenho 15. Posso ir por 3 e aqui eu descarto. 5. Aqui eu descarto também porque o 3 só dividiu 15. E agora só posso ir por 5 e descarto ele também porque ele só dividiu o 5. Pessoal, se vocês fizeram o algoritmo e nenhum valor aqui dessa coluna dividiu todos da sua linha, o que é que está acontecendo? Será que não tem MDC? Tem sim. O MDC nesse caso aqui, pessoal, é o número 1. Porque só temos apenas o número 1 aí, que divide ambos ao mesmo tempo. Lembrem-se, o número 1
é o número que aparece em todos os conjuntos de divisores. Olhe para cá. O 1 está aqui nos divisores de 8, nos divisores de 30, de 45 e de 75. E ele vai estar em todos os conjuntos de divisores que existem. Beleza? Agora vamos ver aqui que, de fato, né, o MDC aí de 15 e 32 é o número 1. Veja que os divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Quem são os divisores de 32? Nós temos o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o próprio 32. Agora analisem comigo. Qual é o maior número que aparece em ambos os conjuntos ao mesmo tempo? É apenas o número 1. Então, é por isso que o MDC aqui deu o número 1. Beleza? Então, é essa situação. Se nenhum dos números dessa coluna conseguiu dividir todos da sua linha, então é porque o MDC é igual a 1, certo? E digo mais, pessoal, quando isso acontece, ou seja, quando você calcula o MDC de dois números e dá 1, é porque esses números são primos entre si. Então, aqui a gente diz que 32 e 15 são primos entre si. Beleza? Com isso, a gente finaliza a ideia de MDC. Agora, como é que o MDC é aplicado no nosso dia a dia? Vamos ver uma questão para entender isso aí na prática. A questão diz o seguinte: dois rolos de corda de 20 e 24 metros de comprimento precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior comprimento possível. Responda: quanto medirá cada pedaço? Quantos pedaços, no total, serão obtidos? Pessoal, veja que aqui nós temos dois rolos de corda. Um mede 20 metros e o outro mede 24 metros. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos pegar esses dois rolos e dividir eles em pedaços iguais. O que significa isso aqui, olhe? Pedaços iguais. Você quer dividir eles em pedaços que tenham o mesmo tamanho, certo? Pedaços que tenham o mesmo tamanho. Só que esses pedaços têm que ter uma condição. Além de terem o mesmo tamanho, eles têm que ter o maior comprimento possível. Então, pessoal, se vocês querem dividir duas ou mais coisas em pedaços de tamanhos iguais, e quando ele diz no maior tamanho possível, maior, é só você calcular o MDC desses valores. Então, aqui o que é que nós temos que fazer? Temos que calcular o MDC de 20 e 24. Por quê? O MDC, né, vai dizer para a gente qual é o maior número que divide tanto o 20 como o 24. É o maior número, é o maior que divide ambos ao mesmo tempo. E esse será exatamente o tamanho do pedaço. O valor do MDC vai ser o tamanho do pedaço, pois é o maior tamanho possível que dá para repartir o 20 e o 24. Então, quando ele pergunta aqui na letra A, quanto medirá cada pedaço? Basta você calcular o MDC de 20 e 24. Fazendo essa continha aqui, vai dar quanto? Vamos por 2, que dá 10 e 12. Olhe, dividiu, ele já entra. Vamos por 2 de novo, dá 5 e 6. Dividiu também, então ele entra. Vou por 2, dessa vez ele não vai entrar porque ele só dividiu um valor. Agora eu só vou por 3. Descarto também e posso ir por 5. Descarto também, né? Então, o MDC aqui só vai entrar quem? Esses dois aqui. 2 vezes 2, que deu 4. Esse é o resultado aí do MDC. Ou seja,
cada pedaço aqui vai medir 4 metros, certo? E perceba, pessoal, que esse é o maior tamanho possível. O que significa você calcular um MDC de 20 e 24 e dar um número 4? Significa que 4 metros é o tamanho máximo que você consegue dividir o 20 e o 24 em pedaços iguais, certo? É isso que o quesito A cobra da gente, beleza? Aí no quesito B ele pergunta quantos pedaços no total serão obtidos. Basta a gente ver quantos pedaços nós vamos obter dividindo o rolo de 20 metros e o de 24 e depois somar. É só fazer o quê? Uma continha de dividir. 20 dividido por 4 vai dar o quê? 5 pedaços. Ou seja, com o rolo de 20, a gente vai conseguir 5 pedaços e com o rolo de 24. Basta também dividir por 4, porque fazendo essa divisão, a gente vai obter aí a quantidade de pedaços. Então, 24 dividido por 4 dá 6 pedaços. Sendo assim, pessoal, o total vai ser quantos? 5 mais 6, que dá aí 11 pedaços. Então, pessoal, no nosso dia a dia, tudo que falar em dividir coisas em tamanhos que são iguais e no maior tamanho possível, pode ter certeza que isso aí é uma aplicação de MDC. O MDC serve para isso, serve para dividir coisas que aparentemente têm tamanhos diferentes, né, em pedaços que tenham o mesmo tamanho e o maior tamanho possível. Beleza? Então, são questões desse tipo aí que é a aplicação do MDC. E certamente, se a banca cobrar algo contextualizado, vai ser em cima disso aqui. Tranquilo? Por hoje, eu termino a aula. Bons estudos e até a próxima!